tarde. Começa agora o programa Em Comum aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. No programa de hoje, um dos meus convidados é o bailarino amazonense Marcelo Mourão Gomes. Você fica aí, daqui a pouco retorna aqui com Em Comum pela Inova. Até daqui a pouco. Com a nova carteira de identidade nacional, agora você tem todos os documentos que precisa num documento só. No Amazonas, já foram emitidas mais de 600 mil novas carteiras desde 2023. Você pode solicitar a sua fazendo agendamento no site ssp.am.gov.br. Mas se já foi atendido e ainda não fez a retirada, não perca tempo. Busque a sua nova carteira de identidade nacional no PAC. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Estou retornando com o programa Em Comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. E hoje, nos nossos estúdios aqui na Dinâmica Design, eu recebo o Marcelo Mourão Gomes, que é bailarino amazonense, ficou muito tempo em Nova York e agora mora na Alemanha. Marcelo, mais uma vez você volta a Manaus, né, para comer os nossos peixes, para saborear um pouco Isso da é primeiro de gastronomia. tudo, comer os peixes. Os peixes você não abre mão, Não. né, Marcelo? E é tão bom quando você vem a Manaus, porque nós sabemos que você traz novidades, você vem com aquela felicidade sempre de rever a família e que você nunca esqueceu suas raízes Isso amazonenses, né? Você sempre fez questão de dizer, sou amazonense, qualquer lugar do mundo, e as pessoas evidentemente ficam encantadas quando você fala isso, não é? Sim. Que é amazonense, como é a Amazônia, como é o Amazonas, todo mundo quer saber detalhes daqui. Obrigado pelo convite, Júlio. Imagina. Sim, é sempre um prazer voltar para casa. Eu gosto muito. Eu cresci no Rio de Janeiro, né? Saí de Manaus com 5 anos de idade. Mas eu tenho uma conexão muito mais forte com Manaus e o Amazonas. Eu sempre digo que quando eu saio do avião e eu cheiro o cheiro do ar, né, e vejo as pessoas, eu me identifico com as pessoas. O olhar, a maneira de falar, a maneira de ser. Para mim, é como se eu realmente esteja assim, ao redor da minha família. E a sua família fica muito feliz quando você vem para cá, porque Mami, né? Mami Mazé adora lamber a cria e como boa ariana chora, né? Se emociona muito, Sim. né? A gente leva um tempo para fazer umas coisas comuns da vida, né? E ficar em casa, cozinhar juntos, a gente janta junto, a gente vê minissérie, a gente... Comer farinha do Arini. Comer farinha do Arini, sim. Não consegue ficar balando na rede? Não. Não, olha, isso aí é uma novidade também, porque não consegue ficar, mas come farinha do Arini, come Sim. tambaqui, come tudo que você tem direito. Farofa, tapioca, tudo. Eu amo tudo. Agora, Marcelo, você, amazonense, morou uma época no Rio, evidentemente se adaptou à cultura carioca, né? Depois vai para Nova York, onde ficou como o primeiro bailarino do American Theatre de Nova York. Sim. De repente se viu na Alemanha, né? Como foi essa mudança? O que essa mudança para a Alemanha influenciou na tua arte? Influenciou demais, na verdade, porque eu fiz high school, né, nos Estados Unidos, e depois eu dancei mais de 23 anos nos Estados Unidos, então fiz uma carreira nos Estados Unidos na cultura americana. Sólida, né? E eu sempre quis, na verdade, tinha uma parte de mim que sempre quis morar na Europa. Na Europa. Porque eu dancei um ano, eu fiz uma escola na Ópera de Paris, né? Um ano na escola da Ópera de Paris, então isso meio que abriu os meus olhos para um outro lado. E
esse convite veio de Dresden, que é uma companhia que se chama Semperoper Ballet, que fica na Alemanha. Esse convite veio para eu ser bailarino lá e também maître de ballet, que significa, aqui se chama Ballet Master, né? Nos Estados Unidos se chama Ballet Master. E agora mudaram o nome um pouquinho mais, porque esse nome Master não é muito bem visto. Então mudaram o nome para diretor de ensaios. Então eu dava aula para os bailarinos, eu ensaiava eles. Tem sido uma transição muito gratificante, porque eu passo todo o meu exemplo para eles. Você passa todo o teu know-how, todo o teu conhecimento técnico de anos e anos como bailarino. Exatamente. Para as futuras gerações, né? Você já está praticamente preparando os seus sucessores, né? Que isso é normal em qualquer profissão, claro, né? Claro. E tem muita gente que não sente prazer nesse tipo de trabalho. Com certeza. Porque o aplauso não é seu. Não é seu, é para o seu sucessor, praticamente. Exatamente. Né? Então, pegar a mão de um bailarino e falar para ele, ok, é assim que você vai fazer o Prince Siegfried ou o Prince Albrecht. Aqui eu me senti nessa emoção. Talvez você pode pegar você fala realmente só uma estrutura para os bailarinos. E aí ele decide o que ele tem que fazer no palco. Você guia Cada pouquinho. personagem é interpretado pelo bailarino, né? Por exemplo, ele vai dançar a Bela Adormecida. Ele tem que saber, ele tem a técnica que você ensinou. Aí ele tem a própria técnica dele que ele vai passar na dança. Exatamente isso. Que você faz, né? Você direciona o bailarino. É uma direção. É uma direção e inspiração também, porque eu tive o privilégio de trabalhar com os melhores bailarinos do mundo, dançar com as melhores bailarinas do mundo. Então, por cada pessoa que eu passei, Fui aprendendo alguma coisa. É como se fosse um aprendizado de um pouco de cada um, né? Porque exatamente. Cada um diz assim, melhor assim, né? Fica melhor assim, né? Eu acho que se a gente fizer assim, porque são parceiros ali, eles têm que dançar juntos, né? Exato. E você, por exemplo, a primeira vez que eu fiz Romeu e Julieta foi no ABT, eu tinha acho que uns 18, 19 anos. Era e aí jovem, agora, né? Com 40, fazer Romeu, eu já vivi uma vida completamente diferente. E o Romeu mudou, né? O Romeu ficou mais apaixonado, evidentemente, né? Os passos são outros, né? A performance também muda muito, né? Porque você é que nem a vida. Você vive, você aprende, você perde. Você sofre, você chora, exatamente. Você ri, você recebe aplauso, você recebe pedradas. E isso você usa muito. Tudo que quando você entra no palco, você mostra quem você é, né? Então, onde você está na sua vida. Eu vejo os bailarinos muito assim, a maturidade de cada um. Então, para ter essa experiência na Alemanha foi um passo muito importante na minha vida, porque eu tive que estar do outro lado do estúdio, vendo eles ensaiarem e treinando eles, tentando inspirá-los para que eles possam, no dia seguinte, voltarem também, quererem continuar trabalhando. Eles não vão ser você, eles vão ser eles. Mas você está mostrando para ele um direcionamento como professor, como mestre. Exato. E vendo que cada um tem um crescimento profissional que lhe agrada, né? Que lhe deixa feliz. Você está passando aquilo que você viveu. E vem um filme, eu acho, na tua cabeça, né? Não, de tudo aquilo que eu já passei, né? Com de tudo certeza. aquilo que eu já passei, está vindo um filme, né? Que você deve sempre pensar nisso, né? Sim. Você vê um filme de todos os momentos, todos os sacrifícios que você já fez e você tenta passar os momentos bons e tenta alertar também os bailarinos de várias outras, de uma forma, né? Porque mas isso aí é como se fosse um pai, uma mãe dizendo, olha, não repita os mesmos erros que eu repeti, né? Exatamente. Mas alguns não aceitam, né? Mas pelo menos você alertou, né? Pelos os erros que você... Qual foi o balé mais difícil que você dançou nesse tempo todo? Qual foi a coreografia mais difícil que você
não tinha toda a segurança e que tinha medo de que o público não reagisse de uma forma positiva. Porque deve ter algum, né? Deve ter tido algum, né? Sim, não, tem vários balés. Mas aquele que te deixou mais amedrontado, assim, que você tinha que se concentrar na coreografia, porque o balé é uma concentração, né? Você tá ali, você não pode errar, você não pode, porque senão você acaba a temporada todinha, você destrói uma temporada do balé. É engraçado que você pergunta isso. Eu já fiz várias versões de Cinderela. Tem uma versão em particular, que é do Ashton, que eu achei que foi num momento, assim, da minha carreira que eu questionei, assim, o que assim, eu tava de malha branca, com todo o cabelo, maquiagem, blá, blá, blá. E antes de entrar no palco, foi o momento que eu disse, será que realmente eu tenho, assim, ensaiei o suficiente? Será que eu tô pronto para esse espetáculo? E esse frio na barriga deixa inseguro, né? Eu acho que todo mundo em volta pensa, vê isso, deve ter o semblante, né? Você transmite isso na sua dança, né? E às vezes isso pode prejudicar, mas às vezes pode ser bom também. Pode dar segura. Se a parceira for... Se a partner for segura, realmente ela pode te fortalecer. Fique tranquilo, vá desenvolvendo. E você entra num processo de meio que de meditação também, né? Porque você fala com você mesmo e você diz, não, eu ensaiei super bem, eu estou pronto para esse momento. Vamos ver o que acontece. E aí você vai passo a passo, step by step, cada variação, cada pas de deux. É bom, eu falo muito isso para os bailarinos, é bom você não ver um balé como um todo. Tipo, você não vê um Gisele... São 2 horas de balé. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer 2 horas de balé. Não, você vê o balé de cena a cena, de passo a passo. Ok, fez essa cena, qual é o próximo? Respirou, foi pra coxia. Ok, entendeu? Então você vai fazendo tipo uma listinha e vai contando a história. E assim você chega até... E você, nessa forma, você é mais presente no momento do que você vê um produto final, porque você não sabe qual vai ser o produto final do espetáculo. E não sabe como é que o público vai reagir no final do espetáculo, né? Porque cada momento o público reage de uma forma diferente, né? Eles ficam mais entusiasmados, ou então ficam menos entusiasmados. Você vê uma plateia meio fria, ou então você vê uma plateia bastante alegre, você sabe que você está indo pelo lado certo. Principalmente porque quem vai a balé, quem vai ao teatro, quem segue esse tipo de espetáculo, é experiente, conhece, estuda, vê, segue, não é? Sim. É um público fiel ao balé, né? Ainda mais essa história de tradição na Alemanha. Isso que eu achei muito lindo, essa diferença entre os Estados Unidos e a Europa. Desde quando a criança é um adolescente, eles vão ao balé. A família inteira vai ao balé. Então, isso que eu achei muito bonito. Eles não estão indo para o teatro para ver, vamos dizer, o Marcelo Gomes. Eles não estão indo para ver... Sim, se o Baryshnikov estivesse dançando, todos vão ver o Baryshnikov. Mas eles não vão ver... Eles vão ver a companhia, eles vão ver o Quebra-Nozes, entendeu? O Lago dos Cisnes. O Lago dos Cisnes. É uma experiência para a família inteira ir ao teatro. E isso eu achei lindo e era exatamente isso que eu estava procurando nessa hora que eu mudei de país. Você tem algum projeto atual como mentor, como coreógrafo, como bailarino e esteja para ser executado? Porque deve ter algumas ideias, né? Eu conversei um dia desse com Malheiros, ele disse que um dos grandes sonhos dele é montar uma ópera inspirada em uma obra do Milton Atum. É um grande desafio. Então ele, como maestro, aquilo ali me deixou assim entusiasmadíssimo. Então você, como bailarino, como um profissional de gabarito, de peso, deve ter alguma ideia, alguma proposta que você quer um dia executar. Isso com certeza, Júlio. Gostaria muito de passar os meus ensinos aqui em Manaus. Acho que um grande sonho seria de abrir uma escola aqui no Amazonas, em Manaus. E tem mercado para isso, Manaus? Eu acho que sim. Nós tínhamos o Resende. Porque eu acho que os bailarinos hoje em dia, como não era na minha época, tem a mídia social.
Eles podem assistir qualquer balé, qualquer aula, eles podem fazer qualquer aula. Então, a informação está muito na mão. E então eu mais acho fácil, que os bailarinos estão mais avançados hoje em dia. Então eu acho que aqui temos bailarinos que acho que beneficiariam de eu estar aqui. Eu acho que eu gostaria de dar aula para eles, porque eu tenho todo um método, né, de trabalho de pés, de trabalho de port de bras, que é o trabalho de mãos, como colocar as costas e o quadril, e coisas que realmente eu acho que às vezes isso foi muito jogado muito rápido num aprendizado de um bailarino. Agora mesmo eu estou indo para a Cultura Experience, que é um curso de verão que acontece em Goiás. Eu vou passar 3 dias lá dando aula para alunos que assinaram participar desse curso de verão. E depois eu estou indo para a São Paulo Companhia de Dança, que é uma companhia maravilhosa que existe lá em São Paulo, para dar aula para a companhia durante uma semana e ensaiar com eles também. Aí esse agora o meu projeto imediato. Vou fazer um breve intervalo comercial agora e vou continuar daqui a pouco conversando com o Marcelo Mourão Gomes, bailarino amazonense que mora na Alemanha. E a gente tem muita coisa ainda para conversar com o Marcelo. Mas você aguarda aí que daqui a pouco eu volto. Até daqui a pouco. Com a nova carteira de identidade nacional, agora você tem todos os documentos que precisa num documento só. No Amazonas, já foram emitidas mais de 600 mil novas carteiras desde 2023. Você pode solicitar a sua fazendo agendamento no site ssp.am.gov.br. Mas se já foi atendido e ainda não fez a retirada, não perca tempo. Busque a sua nova carteira de identidade nacional no PAC. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Estou retornando com o programa em comum pela nova emissora da Rede Caldeirada de Comunicação, conversando com o bailarino amazonense Marcelo Mourão Gomes, que mora na Europa, mora na Alemanha. E a gente está procurando saber mais informações, garimpando notícias em relação aos projetos do Marcelo, que é uma pessoa que a gente tem muito carinho. Eu, com 61 anos, conheço o Marcelo desde menino. Sim. Então a gente sempre quer saber como é que o Marcelo está. Agora, Marcelo, a gente falava do balé, da Alemanha, tudo que está acontecendo no mundo, né? E me deu uma curiosidade muito grande hoje. Existem projetos, já essa discussão do mundo sobre a sustentabilidade, existem projetos no palco, ou na coxia, nos bastidores, relacionados às ações de sustentabilidade? Como é que vocês lidam atualmente com isso, com a sustentabilidade? Porque não é um assunto assim perdido. Na Alemanha, na Europa, deve ser muito mais forte a preocupação em relação à sustentabilidade, né? Sim, claro. Eles têm, na Europa, você vê dentro de casa, né? Que eles separam tudo. É obrigatório. É obrigatório. E você tem que levar tudo, vidro, plástico, orgânico. Então isso é muito preocupante assim na vida deles. E eu acho que traduz isso para o mundo do balé. Eu fiz agora, recentemente, 2 balés, que foi a Bela Adormecida. Eu estava como um ano de diretor intermediário lá em Dresden, na Alemanha. E durante a minha estadia lá, eu fiz uma adaptação de Bela Adormecida. Aí eu falei,
em vez de começar do zero, comprar todos os tecidos, comprar tudo de novo, por que a gente não usa uma obra que já foi feita? Eu coloco a minha coreografia nela, a gente usa as roupas, o cenário, e a gente faz umas pequenas adaptações. Que é o correto hoje em dia, né? O correto hoje em dia é o reaproveitamento, né? Por que jogar tudo fora? Eu não entendo figurinos isso. maravilhosos. Maravilhosos. Né? Então a gente trabalhou. O que a gente fez? A gente fez uma iluminação diferente, eu fiz uma coreografia mais recente, eu troquei algumas coroas, eu tirei algumas perucas, umas coisas que ficaram meio velhas, então eu tentei adaptar. Você fez um lift na coreografia, né? na montagem. Exatamente isso. E aí eu fui para o Balé de Monterrey, no México, recentemente, e coreografei também um Romeu e Julieta com uma obra que já tinha sido montado para a companhia. Então eu reusei tudo, cenário, roupas, e só falava, eu não gostava, isso não é meu gosto, eu falava não é isso. atual, vamos atualizar um pouquinho. Exatamente. Mais. Aí eu trabalhei com um designer, né, e com um iluminador, com um chefe de palco, e a gente fez uma versão com o que eles já tinham, mas eu achei isso muito importante. Eu não sei muitas companhias que estão fazendo esse tipo de trabalho, mas para mim foi muito importante. Na sua já tem isso aí. Mim foi muito importante. Porque eu sempre busco essa questão da sustentabilidade, porque é um assunto que não interessa a todos nós, principalmente nós que somos amazônidas, né? Nós precisamos ter essa preocupação. E quando eu vejo que você tem essa preocupação... Uma sapatilha de ponta, por exemplo, é caríssimo. Eu não sei se você sabe, não. Mas uma sapatilha de ponta custa $140. É muito cara. Muito cara. $140 dá... Deixa eu ver. Quanto $140 dá? Mais de 100 e... Não. Bastante, acho que quase R$1.000, né? Não, chega não tão perto. Mais quase. 600, 700, quase R$800, né? 800. E para isso uma bailarina usa uma sapatilha de ponta uma vez. Só é uma vez que ela usa? Um ensaio, já acabou. Acabou e tem que comprar outra. Ou a companhia tem que comprar outra. Então tem um grande problema de sapatilha de ponta agora, porque elas estão vindo menos, não tem tantos trabalhadores para fazer, mas as pessoas estão dançando o mesmo conteúdo, né? Sim, a mesma quantidade. Né? Aí o investimento muito caro, né? Muito caro. Isso tem que ser repassado para os ingressos, né? Todo o custo da produção, né? Com certeza. Então as companhias estão tendo um grande problema com isso agora. E repensando também na sustentabilidade. Marcelo, com a Covid-19, que a gente nunca imaginou prender as pessoas durante 2 anos, influenciou na arte mundial, do balé principalmente, porque as pessoas não podiam ir, não podia ter aglomeração. Então vocês devem ter tido um impacto muito grande, né? Inclusive alguns bailarinos devem ter sido afetados gravemente pela Covid e saíram de cena, foram obrigados a sair de cena. Sim, teve um momento muito difícil, né, Júlio? Porque a gente só podia fazer aula de balé em casa, segurando no espaço muito pequeno, na né? cozinha. No espaço muito pequeno, né? Algumas pessoas não tinham linóleo, né, em casa para poder dançar e tudo mais. Então foi muito difícil. Eu acho que aonde você estava durante o Covid, você estava num momento diferente no mundo da dança. Tipo, a minha sobrinha tinha 16 anos e estava no auge da energia. Inspirada no tio, né? A Mandu inspirada no tio. Tentando fazer balé. Uma criança que já estava começando. Outro bailarino já estava nos seus últimos anos de dança. Então, quer dizer, foi muito difícil esse momento. Mas o que aconteceu, interessante, que nos conectou muito. Porque todo mundo fazia aula com todo mundo. Você estava na Itália, você conseguia fazer pelo celular. Pelo celular. Você conseguia ver os bailarinos na Itália dançando, você conseguia fazer aula com os principais do Royal Ballet em Londres, na Scala de Milão. E os mestres ficavam ali alimentando
o conteúdo vocês todinhos. Então a gente teve uma integração muito grande com o mundo mundialmente da dança. por meio da internet. Isso né? foi muito bonito. A gente podia ensaiar, a gente podia fazer esse tipo de coisa. Quando a gente voltou, né, já pro estúdio. Mas foi muito difícil, porque você precisa... Um músico, ele pode tocar em casa. Mas o bailarino, tem que mas... ser. E os espaços de apartamentos na Europa devem ser muito pequenos. Você não tem um apartamento amplo, estúdio. A gente precisa de um piso que é apropriado para a dança. Agora, Marcelo, outro tema que está muito em alta também é a inclusão e a diversidade. É um tema que foi bastante divulgado no mundo inteiro. Isso mudou a arte também, o balé, no mundo? Demais, demais. E eu acho isso muito bonito, porque tem bailarinos e bailarinas que são extraordinários, com um talento maravilhosos, mas que não tinham chance de entrar numa companhia de balé. Então a inclusão, esse abrir do olho, né, da inclusão foi muito importante para as companhias de dança, para abrir as portas e incluir a todos. Qual foi a companhia que mais abriu essas portas para a inclusão? Eu acho que a Stadtballet Berlin, em Berlim, agora na Alemanha, tem bailarinos que colocam sapatilhas de ponta e põem tutu e vão num palco. Máximo, que não existem mais críticas então, não é? Não. E são bailarinos que são ótimos. Maravilhosos. Que sofriam discriminação. Que sofriam discriminação porque queriam estar nas pontas. E são bons, com talentos, com técnicas muito boas. Então, esse tipo de veículo, né, vamos dizer, esse tipo de inclusão, de diversidade, de ver, né, a nossa arte também como caminhando para frente. Né? Uma evolução, né? Uma evolução, completamente evolução. Existe algum bailarino trans? Sim. Já existe bailarino trans? Com certeza. Não sei se posso te falar o nome, mas eu acho que sim. É uma evolução, né, no balé que aconteceu, né, na arte. Mas eu acho que diretores, ainda que querem abrir as portas, estão procurando por excelentes bailarinos. Sim. Então não é porque você vai abrir a porta que você, sabe, você tem que ter uma base, uma técnica, uma experiência de escola que seja realmente com os bailarinos que já estão na companhia. Agora, Marcelo, como é que é a preparação de bailarino mentalmente? Ele tem que cuidar da saúde mental também? Ele é muito difícil para o bailarino? Sim. Bailarino para bailarina, quando eu falo, porque deve ser uma cobrança dele próprio, para ele mesmo e da própria companhia, né? Do público. Ele tem que agradar o público, né? A dança tem que ser... Tem que fluir, né? Tem que ter o carinho do público, os aplausos. Até isso também mudou, sabe, Júlio? E não tem mais uma cobrança tão grande? Sim, existe, mas é diferente. Porque quando eu estava sendo criado, né? Os os professores estica a perna, vai! Aquela coisa de gritar, né? No estúdio. Aquele assédio moral. Era um assédio moral. E a gente não via isso como uma coisa tão ruim. Eu acho que até fez a gente, pegar nas calças e vamos embora, entendeu? Agora, não. Agora eu acho que tem uma certa forma de você tratar, falar com o bailarino e você conseguir, ao mesmo tempo, fazer o seu ponto de vista com um bailarino. Eu venho de uma geração onde os gritos eram necessários, né? Hoje em dia já vira assédio moral. Já vira assédio moral, já é o grande problema, né? E você combina essa sua arte do balé com cinema, tem um projeto relacionado a algum outro tipo de arte? Bom,
ainda continuo sendo bailarino, por Sim. enquanto, né? Eu continuo treinando de manhã, cedo, eu vou para academia durante 1 hora, eu trabalho com o meu... Aqui em Manaus, eu trabalho com personal, Fred Rolim, que é maravilhoso, e depois eu faço 1h30 de balé, né? E aí... Pilates não. Pilates também. O bailarino faz Pilates. Pilates foi feito para bailarinos. Né? Então a gente usa bastante Pilates para o nosso dia a dia. Eu me aqueço com uma série de Pilates, com certeza. É maravilhoso. E eu acho que nesse momento, né, de transição que eu estou fazendo, eu gostaria muito de tirar esse ano para me despedir, né? Talvez, dos palcos. Você já está com quantos anos? 46. Ainda está muito novo. O bailarino tem que se aposenta com 60, 70? Não, acho que mais cedo. Mais cedo. Varia, né? Depende de você. Um bailarino deixa os balés mais clássicos primeiro, né? Que são mais difíceis, né? Tecnicamente. E conseguem fazer balés contemporâneos e modernos para um tempo mais prolongado. Mas como eu estou fazendo essa transição, né, de deixar os palcos para mestre de balé, então para mim vou focar nessa grande despedida, talvez. Ainda talvez esse ano, vamos ver. Eu pretendo que essa despedida depois seja no Teatro Amazonas, que é praticamente a sua casa, né? Você vai voltar para sua casa trazendo essa técnica, mostrando para todos nós aqui num grande espetáculo. Eu espero que seja aqui. Seria para mim um grande prazer ter essa conexão com a minha terra. E qual o balé que você gostaria de dançar em Manaus? Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, eu acho a tua cara. Eu perguntei isso, mas eu já sabia que você ia falar Romeu e Julieta, né? Você é aficionado por Romeu e Julieta, você é apaixonado pelo Romeu, né? Eu acho que sim. Ele tem um lugar muito especial no teu coração. Muito especial, porque foi o primeiro balé que eu fiz, né? Como principal, tinha 18 anos de idade, eu era uma criança, não sabia de nada. Então, é engraçado como você interpreta como ator um balé ou qualquer coisa, né? Uma peça de teatro, uma novela, de uma certa forma muito diferente com experiência, né? Mais tarde na sua vida. Então, eu acho que, assim, mesmo que o bailarino tem uma etapa na vida dele que é tudo alinhado, corpo, mental e atuação. Mas é muito pouco tempo, com 30, 35 anos, as 3 coisas estão alinhadas. Depois, o corpo é que vai primeiro. Que determina. E aí você ganha a maturidade da experiência mental. Então é engraçado isso que acontece com um artista. Eu quero encerrar o programa perguntando a você qual é o ensinamento que você deixaria para os jovens bailarinos, para os que estão iniciando a carreira como bailarino. Qual era a frase que você gostaria de deixar para eles? Uma frase seria que no mais que a dança te dê a emoção, um calor no coração, que o aplauso te dê essa gratidão, né? Depois de você trabalhar tanto para um papel. O balé, ele precisa de uma estrutura, ele precisa de uma escola boa, ele precisa de uma paixão, de uma seriedade, que é necessário aprender e ter uma paciência, uma calma, porque foi isso que eu tive durante muito tempo na minha carreira para chegar aonde eu cheguei. E isso eu vejo isso como muito trabalho, como um privilégio também que eu tive, graças a Deus, mas com um foco muito determinado. Então eu espero que, no mais que o balé abriu
bastante as portas, né, para o mundo todo ver, tem também uma estrutura que ainda funciona até hoje, né, do mundo da dança, que é um formato maravilhoso que existe no mundo do balé. Obrigado, Marcelo. Espero que você retorne aqui brevemente em Manaus, que esse grande finale seja no Teatro Amazonas, que é isso que a gente quer para você. Sempre volte a Manaus. Obrigado mesmo. Obrigado pelo carinho, Júlio. Obrigado mesmo. Daqui a pouco eu volto. Tem mais em comum aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. Até daqui a pouco. Com a nova carteira de identidade nacional, agora você tem todos os documentos que precisa num documento só. No Amazonas, já foram emitidas mais de 600 mil novas carteiras desde 2023. Você pode solicitar a sua fazendo agendamento no site ssp.am.gov.br. Mas se já foi atendido e ainda não fez a retirada, não perca tempo. Busque a sua nova carteira de identidade nacional no PAC. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Estou retornando com o programa em comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. E olha, quando você tem um sorriso bonito, quando você sorri, você torna o mundo melhor. Você consegue abrir portas com seu sorriso. Aí as pessoas dizem assim, então eu vou sorrir mais, Júlio. Será que eu vou conseguir abrir portas? Quando você chega no lugar e a pessoa está de mau humor e você diz um bom dia, sorrindo, uma boa noite, sorrindo, uma boa tarde, sorrindo, você é capaz de quebrar um gelo, você é capaz de melhorar a sua entrada naquele ambiente, você é capaz de transformar o momento daquela pessoa, porque às vezes a pessoa não recebeu um sorriso durante todo o dia. Aí você chegou lá e sorriu e disse assim, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui com a doutora Savana Maia, cirurgiã dentista, para que a gente possa conversar sobre sorriso, Savana, porque quando eu falo em sorriso, é o cartão de visita da gente. Quando a gente sorri, quando a gente diz assim, aí aquela pessoa é tão simpática, é tão agradável, aquela moça é tão agradável. Ou então quando a pessoa chega sisuda, ai, aquele rapaz é tão antipático, né? Então quando você sorri, você mostra, você já vê com o seu cartão de visita, né? Como você é. E aí o importante é isso. Obrigado por estar aqui conosco para a gente falar um pouco sobre sorriso, sobre dentição, sobre os cuidados com a boca. Obrigada, querido. Que honra estar com vocês aqui. Júlio, um dos maiores comunicadores dessa televisão. E exatamente isso. O sorriso, ele é o cartão de visita, porque eu acho que ele expressa como está a nossa alma. Você vê a alegria daquela pessoa, a alegria da alma, sem querer tá saindo ali naquele sorriso. E todo o ambiente contagia, né, Júlio? É por isso que a gente gosta de criança perto da gente, né? Porque a criança vive sorrindo, vive sorrindo, né? O sorriso da criança faz com que os nossos dias melhorem cada vez mais, né? Savana, quais são as novidades que nós temos em relação às técnicas dentárias, né? Porque antigamente doía, as pessoas tinham muito receio de ir ao dentista, mas isso mudou muito com o passar do tempo. A tecnologia trouxe novidades, trouxe melhorias do tratamento e as pessoas não precisam mais ter medo de ir ao cirurgião dentista. E essa história de dizer que é caro, isso é mentira, né? Praticamente é uma desculpa para não ir, vamos dizer assim. Porque tem gente que continua tendo medo e diz que é caro ir ao cirurgião dentista. Olha, existem muitas tecnologias nesse tema, por exemplo, de medo de dentista. Existe uma máquina atualmente que ela é chamada de óxido nitroso. Então, na hora da consulta, você está ali na cadeira do dentista limpando os dentes, tem uma máscara de oxigênio, Júlia, e óxido nitroso. Isso leva o paciente a uma sedação natural, suave.
onde ele perde toda a sensação de terminação nervosa, de que está doendo. Às vezes ele nem nota que alguém anestesiou e ele começa a ter um conforto ali. A tecnologia veio para revolucionar. Hoje em dia na clínica a gente tem máquinas de scanner que copiam com uma luz todos os dentes, exames radiográficos e até inteligência artificial. É uma das primeiras clínicas no norte onde a gente utiliza a inteligência artificial nos laudos dos exames radiográficos também, aumentando o diagnóstico. Como é que é feito esse uso da inteligência artificial? A inteligência artificial nessa odontologia, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você sentou ali naquele consultório e fez um raio-x panorâmico, certo? E aí você tem aquela imagem. O dentista vai olhar e vai observar, mas ele passa a inteligência artificial, um sistema mesmo, um software, onde ele começa a identificar, aqui é uma cárie, aqui é um canal, esse dente é um cisto. Ele auxilia aumentando o diagnóstico. Outro uso de IA, que é a inteligência artificial, é no projeto. Por exemplo, eu bato foto do seu sorriso, vejo que o sorriso está desalinhado e está torto. Vamos montar agora um projeto. Então, igual uma maquete digital, começa a movimentar os dentes e você vê o final, como ficaria através de um software de inteligência artificial, entendeu? Agora, Savana, antigamente as pessoas tinham muito receio, muito medo de colocar um aparelho, né? Para correção do sorriso, para correção dos dentes, né? Porque doía. Era muito caro, eram muitos ferros, enfim. Isso mudou muito, né? Hoje em dia existem técnicas revolucionárias que fazem com que as pessoas, mesmo na fase adulta, possam fazer essa correção do seu sorriso com toda tranquilidade. Isso, existia essa crença de que criança podia usar aparelho, aquele aparelho metálico. Então isso sofreu uma grande evolução. Tem alinhadores totalmente transparentes, são aparelhos que movimentam o dente mesmo. Você remove para almoçar, para jantar, escovar o seu dente e coloca de volta. Ninguém percebe que você está usando aquela capinha toda transparente, é o alinhador, e o dente está movimentando, corrigindo, e você vai conquistando ao longo daquele tratamento o sorriso ideal, sem dor, sem estar machucando, sem estar fazendo afta, de uma forma confortável, né? Tecnologia. Todas as pessoas podem usar aparelho ou existem outras técnicas de cirurgia para corrigir alguns problemas que a gente tem? As pessoas às vezes acham que alinhar os dentes é uma besteira, mas uma dor de cabeça que você está sentindo, uma dor na coluna que você está sentindo, pode ser um reflexo de uma má dentição, uma mastigação péssima, né? Perfeita essa pergunta, e eu acho que levar saúde e conhecimento para quem está assistindo é fundamental. Às vezes, olha, uma dor de cabeça de temporal ou nessa região pode estar associada a um apertamento, paciente que tem bruxismo ou uma mordida errada. Existe tratamento, então precisa avaliar, às vezes até a região da coluna, a região de esternocleidomastoide, masseter, analisar como o paciente está ocluindo, se tem um equilíbrio nessa mordida ou se está causando uma desordem e uma dor orofacial, né? O bruxismo tem cura? O bruxismo, o que é o bruxismo? Ele é um movimento involuntário desencadeado pelo sistema nervoso central, associado a fatores psicológicos e ansiosos no adulto. Na criança, o que os artigos mostram nas crianças? Que ele também é associado a problema respiratório. Então, uma criança às vezes tem nariz obstruído, muito entupida a via aérea, pode desencadear o bruxismo. Então, ele tem cura, mas então onde é a causa? Não é só no dente, entende? Não é, coloquei uma placa e corrigi? Não, é muito além, ele é multifatorial. Ele é multifatorial. Tem que tratar o cérebro, a ansiedade, parte, tudinho, né? E equilibrar para que não desencadeie isso em tensão no músculo, entendeu? Isso vem com o passar do tempo, da idade, ou como é que surge esse tipo de doença? A gente tem até uma linha de pesquisa sobre isso na universidade e a gente tem observado que atualmente, com o mundo atual, com o aumento da ansiedade nas crianças, aumentou intensamente o bruxismo nas crianças. A gente não via bruxismo em criança. Era difícil. Era mais em adulto, um empresário preocupado com situações familiares, econômicas. E ali ele usava aquela placa, se tratava. Mas agora a gente vê um aumento na população em geral e tem muitos artigos que comprovam isso. E esse tratamento, então, ele é multifatorial. Tem o dentista, vai ter uma fisioterapeuta para relaxar a parte da musculatura. Lá na nossa clínica a gente tem toda essa abordagem e tem a parte do médico também e do psicólogo. Savana, as lentes viraram assim a solução da vida de muita gente, né? Com um sorriso perfeito, um sorriso bonito. É difícil, é incômodo. Como é que é o dia a dia das pessoas que colocam lente?
é tranquilo, elas podem comer tudo. O que o paciente que procura colocar lente vai poder comer após tudo? Está liberado tudo? Isso. As lentes, olha, tá falando de um assunto que eu sou extremamente apaixonada. As lentes, né? Porque essa odontologia mudou demais. Nós estamos falando agora de lentes muito finas, porque agora tem motor elétrico para fazer um preparo, tem software integrados a isso, onde a gente monta no computador como vai ficar esse sorriso, faz uma lente muito fina, sabe? E aí coloca aquela lente, mas é preciso analisar também, será que não está muito torto esse dente? Porque se o paciente está com o dente todo torto e desalinhado, não adianta colocar lente. Uma lente, para colocar, ele vai ter que desgastar uma área que não é necessária. Então é importante que tenha a oclusão arrumada para quando vai para essa próxima etapa das lentes, sabe? Para colocar uma lente muito fina, delicada. Existe uma idade pré-determinada para você iniciar esse tipo de tratamento ou jovens podem colocar isso? Adolescentes podem colocar isso? Não é recomendável? Todo dentista vai querer priorizar por saúde. E se você observa um jovem com dentes íntegros, dente rígido, sorriso bonito, às vezes ele quer pôr uma lente só para mudar a cor, por exemplo. Exatamente. Aí a gente orienta, olha, o seu dente é inteiro perfeito, você não tem cárie, não tem uma restauração. O seu caso está indicado um clareamento, por exemplo. Aí ele consegue, com pouca coisa, conquistar o que ele quer. Então tem que ter uma indicação muito certa para realizar o procedimento. Agora, Savana, outra coisa que a gente tem que observar também é que nem todo mundo tem um dente branquinho. Aquele dente que algumas pessoas colocam, parece uns mentex, umas balas de mentex. Ficam feios, né? Tem gente que tem outra cor de dente, né? Tem uns dentes muito claros, tem uns dentes meio amarelados. E a genética também faz parte disso, né? Medicamento, tudo isso influencia muito na dentição, né? Isso, a cor do dente, então, é por que tem essa cor o dente? Existe uma camada, a última camada do dente é o esmalte, certo? No paciente muito branco, o dente vai ser amarelado, porque o esmalte, o DNA dele é um esmalte transparente, vai refletir mais o amarelo da segunda camada. Os morenos ou os negros são dente bem branquinho, porque a primeira camada de esmalte é mais opaca e reflete aquela cor. Existem dentes manchados por medicação na infância, de tetraciclina, então tem tratamento para isso. Mas o importante é isso que ele falou, tanta gente às vezes vai ter uma lente padronizada, igual. Não é assim, tem que analisar o rosto daquela pessoa, vamos ver qual o tamanho de lente combina com esse rosto, qual a cor que combina com essa pele e qual caracterização vai ser feita para que fique o mais próximo possível do natural. E aí a pessoa nem tá de lente e ninguém nem sabe que o sorriso tem uma lente. Existem pessoas que mandam arrancar todos os dentes para fazer implantes, para ver se resolve a questão dos dentes tortos. Isso é recomendável? É melhor você frear e procurar um excelente cirurgião dentista que lhe recomende a não fazer isso, mesmo você tendo dinheiro para investir? Isso não é indicado, remover dentes bons para colocar implantes e colocar prótese sobre implante, né? A prótese sobre implante ela é uma indicação muito precisa, ela é indicada para aqueles pacientes mesmo que já usam dentadura. Então tem pacientes que usam prótese total, ele tira a dentadura superior, não tem nenhum dente em cima, aí sim é indicado colocar o implante e uma prótese fixa, porque é sempre melhor investir na saúde, no que já tem, melhorar a posição e fazer um tratamento mais saudável do que retirar os dentes e colocar a prótese. Agora, Savana, eu vou aproveitar aqui a sua passagem por aqui pelo programa e já dar esse indicativo para as mães que a dentição, uma boa dentição saudável, começa na infância, né? Começa já quando a criança nasce, né? Uma boa higiene bucal, né? Para que a criança tenha os dentes saudáveis, né? Com o passar do tempo. Então as mães têm que se preocupar com a dentição dos filhos, né? Com a higiene bucal dos filhos. Olha, perfeito. Eu acho que o cuidado na infância leva uma colheita na vida adulta, né? Por exemplo, crianças que usaram muita chupeta ou chuparam o dedo. É diferente da dentição de uma criança que teve alimentação natural, amamentação, né? A mamadeira em si, o leite mais docinho, vai ter a chance de ter aquela criança ter mais cárie do que o leite natural. E como que é a frequência de escovação? Quantas vezes a criança tem chance de ir ao dentista? Será que a pasta dela e tudo indicado, tem flúor? Toda essa prevenção é necessária, a supervisão dos pais é extremamente importante, porque a cárie, da hora que ela começa, ela é uma doença, ela é uma bactéria, começa, destrói o dente, a demora faz um canal, depois tem que extrair, vai implante, ele vai gerando outros tratamentos. É muito mais barato prevenir não ter nada.
os enxaguantes bucal entraram na mira das pessoas que agora estão dizendo, os especialistas, que eles provocam infarto. É recomendável se usar enxaguante bucal diariamente ou não? É melhor manter uma boa escovação? Uma boa escovação é o ideal e também o enxaguante bucal ele é benéfico, mas é necessário olhar o dentista. Bora ver o que ele vai indicar. Por exemplo, você fez uma cirurgia grande e precisa de um enxaguante bucal. Vamos investir no Periogard, que tem clorexidina. Criança não pode ter contato com enxaguante bucal como um Listerine, que tem álcool. Então ela vai ter um enxaguante específico com uma dose menor de flúor. Então, o enxaguante bucal, ele é sim um produto que precisa de uma indicação muito correta do dentista. Então, a gente tem que ter cuidado com qualquer tipo de exagero, qualquer propaganda que a gente vê ali que faz bem, dá uma dentição saudável, mas, na verdade, não é nada disso. Savana, muito obrigado pela presença aqui sua. Eu vou deixar a sua rede social aqui na nossa tela, para que as pessoas possam segui-la, perguntar e cuidar cada vez mais da dentição, que isso aqui é importante. Obrigado mesmo. É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês, esclarecendo essas dúvidas. Muito obrigada pelo convite. Daqui a pouco eu volto, tem mais em comum aqui. Até daqui a pouco. O Ed estava nervoso que eu ia estourar um tempo.